No Japão, entre montanhas silenciosas e florestas antigas, existem colossos de pedra que desafiam a lógica. São megálitos esculpidos com tamanha precisão que nem mesmo a tecnologia moderna explicaria sua construção com facilidade. E o mais estranho? Não há registros claros sobre quem os fez ou por quê. As lendas contam que esses monumentos não foram erguidos por mãos humanas. Algumas histórias falam dos Daitengu, seres místicos de força descomunal, capazes de esculpir a pedra com habilidades que parecem magia. Outras apontam para os Oni, gigantes ancestrais que moldavam montanhas e erguiam estruturas para marcar sua presença na Terra. Mas seriam apenas mitos? Ou poderiam carregar vestígios de uma verdade esquecida? A arqueologia tenta responder, mas quanto mais se estuda esses megálitos, mais perguntas surgem. Como povos antigos, sem máquinas avançadas, conseguiram mover e talhar rochas que pesam centenas de toneladas? E se não foram eles, então quem foi? Hoje, vamos explorar os mistérios desses monumentos e as teorias que tentam explicar sua origem. O que há por trás dessas construções colossais? Será que estamos diante das evidências de um conhecimento perdido? Ou algo ainda mais surpreendente? No coração do Japão, espalhados entre montanhas, bosques e vales silenciosos, repousam colossos de pedra esculpidos com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. Esses monumentos, conhecidos como megálitos japoneses, parecem desafiar o próprio tempo. Suas formas geométricas, superfícies polidas e encaixes perfeitos não condizem com as ferramentas rudimentares que supostamente existiam quando foram erguidos. Entre eles, o misterioso Masuda no Iwafune, uma gigantesca rocha de granito com mais de 800 toneladas, repousa sobre uma colina em Asuka. Sua estrutura reta e simétrica, com cortes precisos e duas estranhas cavidades no topo, mais parece uma máquina petrificada do que uma simples formação natural. E não para por aí. Espalhados pelo arquipélago, outros megálitos surgem como fragmentos de um quebra-cabeça incompleto. O Ishino-Hoden, um bloco monumental que parece flutuar sobre um lago raso, intriga arqueólogos e historiadores. Já em Okinawa, as chamadas ruínas de Yonaguni descansam submersas no oceano, revelando estruturas em camadas, escadarias e ângulos retos que mais lembram os vestígios de uma cidade perdida do que formações naturais. Cada um desses monumentos carrega um mistério indecifrável. Foram feitos pela mão do homem, pela ação da natureza ou por algo que ainda não compreendemos? E mais intrigante ainda, se foram construídos por uma civilização antiga. Onde estão os registros, as ferramentas, as provas concretas de sua existência? Teorias sobre a origem dos megálitos. Os megálitos japoneses são fascinantes e desconcertantes. Quem os construiu? Como? E o mais intrigante, por quê? A arqueologia tradicional tenta encaixá-los na linha do tempo conhecida, mas as respostas nem sempre fazem sentido. Algumas dessas estruturas foram esculpidas com cortes tão precisos que parecem obra de tecnologia avançada, algo que civilizações antigas não deveriam possuir. Mas se os povos da época não tinham os meios para erguer essas construções, quem os tinha? Uma das teorias mais antigas vem do próprio folclore japonês. Segundo algumas lendas, os Daitengu, seres sobrenaturais de força descomunal, poderiam ter esculpido e movido essas pedras. Outros acreditam que os Oni, gigantes demoníacos da mitologia, ergueram os megálitos como marcos territoriais ou monumentos sagrados. Poderia haver um fundo de verdade nessas histórias, mas há quem veja nisso algo ainda mais misterioso. Pesquisadores alternativos sugerem que esses megálitos são relíquias de uma civilização perdida, anterior ao Japão que conhecemos. Alguns chegam a afirmar que fazem parte de uma rede global de construções megalíticas, ligadas a culturas antigas
como os construtores de Stonehenge e as pirâmides do Egito, e há ainda aqueles que ousam ir além. Teóricos sugerem que certas marcas nesses megálitos indicam um conhecimento tecnológico incomum, algo que poderia estar além da capacidade humana da época. Isso levanta hipóteses ousadas. Seriam esses monumentos evidências de um contato com uma inteligência desconhecida? As respostas ainda não são definitivas. Mas uma coisa é certa: esses megálitos não são apenas pedras. Eles são mensagens silenciosas de um passado que ainda não compreendemos. Análise científica e arqueológica. Diante de estruturas tão impressionantes, a ciência não poderia ignorar o enigma. Afinal, como rochas colossais, foram esculpidas e posicionadas com tamanha precisão em uma época onde, teoricamente, não existiam ferramentas avançadas. A arqueologia tradicional tenta responder, mas algumas perguntas continuam sem solução. Os pesquisadores que estudaram megálitos, como o Masudano Iwafune e o Ishinohoden, sugerem que foram esculpidos com ferramentas de pedra e metais primitivos, através de processos longos e árduos. Mas essa explicação enfrenta um problema. Algumas dessas rochas são compostas de granito e outras pedras extremamente duras, que dificilmente poderiam ser trabalhadas com instrumentos rudimentares. Como conseguiram cortes tão retos e encaixes tão perfeitos? A geologia também entra na equação. Algumas formações, como as ruínas de Yonaguni, foram inicialmente classificadas como formações naturais. Mas à medida que os estudos avançaram, surgiram evidências que desafiaram essa ideia: degraus perfeitamente alinhados, corredores simétricos e padrões geométricos que dificilmente poderiam ser obra do acaso. Será que a natureza realmente conseguiria criar algo tão arquitetonicamente preciso? Outra questão intrigante é a datação dessas estruturas. A arqueologia tradicional tenta encaixá-las dentro dos períodos históricos conhecidos, mas sem sucesso. Muitas dessas rochas não possuem matéria orgânica para datação por carbono 14, e outras técnicas, como a termoluminescência, ainda não conseguiram fornecer respostas conclusivas. Isso abre margem para uma possibilidade inquietante. E se esses megálitos forem muito mais antigos do que imaginamos? Mesmo com tecnologia moderna, recriar alguns desses monumentos seria um desafio gigantesco. Algumas simulações mostram que, sem o uso de guindastes e maquinário pesado, mover e esculpir pedras dessa magnitude exigiria uma força de trabalho imensa e um nível de organização social que não condiz com as civilizações atribuídas a essas obras. Isso significa que ainda há algo que não compreendemos sobre o passado. A ciência busca respostas, mas, por enquanto, o mistério desses megálitos persiste, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre as civilizações que vieram antes de nós. Comparações com outros megálitos ao redor do mundo. O mais intrigante sobre os megálitos japoneses é que eles não estão sozinhos. Pelo contrário, quando olhamos para outras partes do mundo, encontramos monumentos impressionantes, erguidos com a mesma precisão desconcertante e o mesmo mistério quanto à sua verdadeira origem. Isso levanta uma questão inevitável. Há uma conexão entre essas construções? Vejamos, Stonehenge, na Inglaterra, um círculo de pedras gigantes, posicionadas com um alinhamento astronômico tão preciso que muitos acreditam ter sido usado como observatório celeste. Assim como os megálitos do Japão, seu método de construção desafia a lógica da época. Afinal, como povos supostamente primitivos moveram blocos de até 50 toneladas por quilômetros de distância? Se viajarmos até a Sibéria, encontraremos algo ainda mais assombroso: os megálitos de Gornaya Choria. Diferente das construções inglesas, essas pedras são ainda maiores. Algumas ultrapassam 3.000 toneladas. Mas o que realmente chama a atenção é o acabamento das rochas.
Elas parecem cortadas, como se tivessem passado por um maquinário gigantesco, deixando marcas que não deveriam existir em um passado tão remoto. E o que dizer dos moais da Ilha de Páscoa? Gigantes de pedra espalhados por toda a ilha, com corpos enterrados que revelam inscrições enigmáticas. Assim como as formações japonesas, muitos acreditam que foram erguidos como símbolos religiosos, mas há quem veja neles indícios de algo muito maior, talvez um conhecimento arquitetônico perdido, espalhado pelo mundo por uma civilização antiga e desconhecida. A coincidência entre essas construções é assustadora. Mesmo separadas por oceanos e milhares de anos, compartilham técnicas de engenharia inexplicáveis e um propósito que ainda não compreendemos por completo. Estariam todas essas civilizações conectadas? Teriam compartilhado um conhecimento esquecido pela história oficial? Ou será que os megálitos são vestígios de algo ainda mais grandioso? Uma memória silenciosa de um passado que não ousamos admitir? Impacto cultural e turístico dos megálitos no Japão. No Japão, os megálitos não são apenas blocos de pedra esquecidos pelo tempo. Eles vivem, respiram através da cultura, influenciam crenças e atraem aqueles que buscam desvendar seus segredos. Para alguns, são relíquias sagradas. Para outros, enigmas arqueológicos esperando por respostas. Mas para todos, são testemunhos silenciosos de uma era que talvez nunca compreendamos completamente. O Parque Asuka, por exemplo, abriga alguns dos mais intrigantes megálitos do país. Ali, visitantes caminham entre pedras gigantes esculpidas de maneira tão precisa que parecem moldadas a laser. Muitos turistas vão até lá em busca de uma conexão com o passado, tentando sentir algo que os historiadores ainda não conseguiram explicar. Algumas dessas formações se tornaram locais de meditação e contemplação, como se carregassem uma energia ancestral, um tipo de sabedoria oculta. Mas os impactos desses monumentos vão além da curiosidade histórica. Eles alimentam o turismo e a economia das regiões onde estão. Locais como o Ishi-no-Hoden atraem milhares de visitantes todos os anos, e as lendas sobre sua origem aumentam ainda mais o fascínio. Guias turísticos exploram tanto as explicações científicas quanto as teorias mais especulativas. E é essa mistura entre história e mistério que mantém a chama da curiosidade sempre acesa. Além do turismo, esses megálitos também influenciam a cultura popular japonesa. Livros, animes e até videogames frequentemente retratam ruínas misteriosas inspiradas nesses monumentos. O conceito de civilizações antigas e esquecidas aparece em diversas narrativas, desde contos tradicionais até produções contemporâneas, reforçando a ideia de que o Japão tem um passado muito mais enigmático do que a história convencional sugere. E então surge a pergunta: e se esses megálitos não fossem apenas vestígios de um passado distante, mas sim um aviso, uma mensagem codificada que ainda não conseguimos decifrar? Talvez seja por isso que continuam a fascinar e atrair pessoas de todas as partes do mundo, porque no fundo sentimos que ainda há algo esperando para ser descoberto. Os mistérios da história estão por toda parte, escondidos em ruínas esquecidas, gravados em monumentos que desafiam a lógica. Mas quantos segredos ainda não descobrimos? Quantas verdades estão enterradas sob séculos de poeira e silêncio? Se você, assim como eu, quer continuar explorando esses enigmas, então não deixe de se inscrever no canal. Aqui mergulhamos fundo no passado, investigamos teorias, confrontamos o desconhecido, e se você quiser ir além e apoiar esse trabalho, considere se tornar membro. Assim, você ajuda a manter essas investigações vivas e tem acesso a conteúdos exclusivos. O passado está cheio de perguntas sem resposta. Vamos buscá-las juntos? Inscreva-se, ative as notificações e venha desvendar a história que ninguém conta.